Agora vou passar a fala para o doutor Lucas Omena, que é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em Educação pela Universidade Federal de Alagoas, e que, assim como o Hugo Brandão, também tem diversos livros publicados aqui na editora Filos, e está disponível aqui na legenda, vocês poderão acessar aí gratuitamente o livro do professor Lucas, nós liberamos aí para vocês. Heidegger e a Educação, é o volume 1, tá? Pedagogia da Origem. Esse livro está disponível aí para vocês. Então, professor Lucas, fica à vontade. Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao Williams, né, que é editor de alguns dos meus livros, dos meus principais livros. A gente começou um projeto de trabalhar um texto em que fosse possível refletir sobre o Heidegger e a educação, que é consequência da minha pesquisa de doutorado, onde eu trabalho o conceito de origem, do originário, né, a pedagogia da origem. Em breve estará saindo o volume 2. Estendo as minhas palavras também de solicitude ao professor Dr. Hugo Brandão, colega de longa data desde os tempos da universidade, e também aqui aos participantes, de um modo especial, aqueles que eu tive contato, fomentando eventos, debates, como o professor Bezerra, dos tempos da FACESTA, da Faculdade de São Tomás de Aquino, em que a gente promovia várias reflexões no campo filosófico, sociológico, do barzinho ao auditório. Né? A gente conseguiu desenvolver esse tipo de movimento. Também as minhas palavras aqui de admiração ao Magno, né? Também um colega do tempo da universidade, um intelectual, um militante. E, enfim, a todos que estão participando, ficam aqui as minhas palavras de gratidão e de solicitude. Bom, pessoal, o tema que foi a mim proferido, né, quando o Williams me convocou, foi o seguinte: o primado da questão do ser, o fim da filosofia e a tarefa do pensamento no existencialismo. Antes de adentrar nas questões que concernem ao existencialismo, eu queria aqui fazer uma leitura de uma passagem do Deleuze, em que ele faz menção à tarefa do filósofo. Comumente, a filosofia ela sofre uma série de enxurradas de questões, e nos últimos anos ela foi desqualificada, sobretudo no espectro de alguns conceitos, sobretudo aqueles que buscam emancipar o ser humano. O filósofo, então, é aquele que se porta no mundo de tal maneira que ele pode pensar o homem, inclusive, somente ele, pensar o fim da filosofia, que é o tema que eu quero trazer aqui para refletir sobre a contemporaneidade. É um texto conhecido de Deleuze, onde ele diz assim, abre aspas, o filósofo é o amigo do conceito. Ele é o conceito em potência. Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas achadas ou produtos. Os conceitos não esperam inteiramente feitos, como corpos celestes. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados, ou antes, criados. E não seriam nada sem a assinatura daqueles que o criaram. Nietzsche determinou a tarefa da filosofia quando escreveu: os filósofos não devem mais concentrar-se em aceitar os conceitos que lhes são dados, para somente limpá-los e fazê-los reluzir, mas é necessário que eles comecem por fabricá-lo, criá-los, afirmá-los, persuadindo os homens a utilizá-los. Então, a partir desse texto, eu começo a pensar
a primeira questão da minha fala, que é o primado da questão do ser. Porque pensar as questões que se reportam ao ser, como Hugo colocou, Nietzsche parece ter consagrado o fim da metafísica. Claro, eu não sou estudioso do Nietzsche, mas para alguns a ideia antropológica do Nietzsche seria uma espécie de utopia. Isso é um diálogo que eu posso aqui fazer com o Nietzsche por idealizar um homem que, grosso modo, pensa superar a si mesmo em detrimento, então, desse Ibermensch. O Heidegger ele vai propor, então, uma nova questão do ser. Isso aparece na sua obra célebre, eu fiz aqui uma menção a ela, que é o Sei und der Zeiter, do Martin Heidegger, O Ser e o Tempo, onde o Heidegger ele começa, então, citando, né, inclusive de maneira literal, a estrutura e o primado da questão do ser. Isso nas primeiras palavras do Ser e o Tempo. Ele afirma o seguinte: embora nosso tempo se arrogue o progresso de afirmar novamente a metafísica, ou seja, por mais que a gente conclame o fim da metafísica, ela continua se reinventando. E isso é um processo que ocorre na modernidade de maneira muito clara, inclusive é o que determinou as problemáticas do kantismo. O Kant pergunta lá na Crítica da Razão Pura por que nós, humanos, continuamos resistindo aos problemas da metafísica. Porque, de certa maneira, a metafísica continua nos seduzindo. E aí o Heidegger afirma, então, embora existam todas essas tentativas de afirmar novamente a metafísica, a questão aqui evocada caiu no esquecimento. Né? Dado o fato, como colocou, de que, a partir de Nietzsche, consagrou-se a ideia de um fim da metafísica, e isso teve, por conseguinte, efeitos na dimensão religiosa, sobretudo. Nietzsche afirma que as igrejas seriam espécies de catatumbas de Deus, de um Deus que está morto, embora ele nunca tenha dito que Deus não existiu, ou pelo menos eu não visualizei isso na obra do Nietzsche. E o diálogo com quem leu Nietzsche, né, como o Hugo e os demais, podem colaborar nesse sentido. Mas a partir das obras que eu fiz de Nietzsche, Nietzsche não chega a declarar uma espécie de ateísmo, uma ideia não existente de Deus, mas ele prefere apontar a ideia da morte de Deus, sobretudo do texto da Gaia e a Ciência. Então, a partir de Nietzsche, o Heidegger reconhece que parece que a questão caiu no esquecimento. Mas, em seguida, ele faz uma referência importante. Ele diz assim: a questão referida não é, na verdade, uma questão qualquer. Por mais que a metafísica tenha, né, eu entendo aqui metafísica como primado da questão do ser, tenha caído no esquecimento, o Heidegger coloca: foi ela que deu fôlego às pesquisas de Platão e Aristóteles, para depois emudecer como questão temática de uma real investigação. E aí o Heidegger vai apresentar no Ser e o Tempo que essa ideia de ressignificação da metafísica, ela procede até Hegel e depois cai no esquecimento. E ele diz o seguinte, eu penso ser pertinente: e não só isso, no solo da arrancada grega, para interpretar o ser, formou-se um dogma que não apenas declara supérflua a questão sobre o sentido de ser, como lhe sanciona a falta, pois se diz ser é o conceito mais universal e mais vazio. Citando, então, o Ser e o Tempo, do Martin Heidegger. Se nós observarmos, esse primado da questão do ser, embora se apresente na filosofia, e aqui eu reitero as palavras de Deleuze, o filósofo é aquele que fabrica o conceito, eu queria aqui tomar uma visão histórica da condição humana. E, nesse sentido, quem é da história tem propriedade melhor para tratar sobre isso. Estima-se que o Homo sapiens, ou seja, o homem que sabe, e que como afirma Pierre de Chardin,
o homem que sabe, e pelo fato de saber que sabe, deseja saber aquilo que não sabe, e aquilo que não sabe é justamente onde se escreve, circunscreve as questões metafísicas, ele aparece no cenário histórico numa média de 200 mil anos. Tá? Claro que existe uma gama de discussões que falam do desenvolvimento da técnica, dos conceitos de trabalho, e que a própria materialidade da história fez esse homem ser conduzido no tempo. E o Heidegger reconhece essa afirmativa quando ele coloca que o homem só é possível no tempo. O homem é um ser historial. Essa é a expressão que o Heidegger coloca. E a própria autenticidade da vida é o reconhecimento da realidade fática, na analítica existencial do Heidegger, clarificando o ser que caminha para a morte. Né? O ser aí, o Dasein, se realiza enquanto aí. O aí é no próprio tempo. Se nós tomarmos essa ideia de que o Homo sapiens sapiens tem 200 mil anos e o advento da ciência moderna surge de 600 anos para cá, onde nós desenvolvemos tecnologia, onde nós mudamos a sociedade, onde determinados conceitos passaram por uma reviravolta, isso implica dizer que a condição humana e o próprio primado da questão do ser, ele não pode ser tratado de maneira esdrúxula, subterrânea ou obtusa. É necessário colocar a questão do ser. É necessário o primado do ser. O que ocorre no pensamento do Heidegger é que esse primado do ser, a partir do momento em que ele foi insuflado na cultura grega como conceito, fabricação de conceito, ele foi posto de maneira inadequada. Não é que o Heidegger desconsidere as investidas de Platão, de Aristóteles, de Agostinho, de Severino Boécio, de Anselmo, de Tomás de Aquino, de Kant, Hegel e os grandes metafísicos, mas deve-se levar em consideração que a dimensão subjetiva ela não foi posta de maneira adequada. Então, todo o pensamento do Heidegger, e isso tem uma relação, isso coaduna com a contemporaneidade, é que essa subjetividade, que não é meramente um subjetivismo, certo? Porque esse subjetivismo vai aparecer na obra de Freud, vai aparecer no próprio Descartes. O Heidegger vai citar o Descartes do cogito, certo? Do eu, do homem que se tende a partir do pensamento, certo? Mas ele propõe uma problemática. Então, o opúsculo heideggeriano é o opúsculo de uma problemática. Então, o que é que o Heidegger ele vai entender como fim da filosofia? Para o Ernildo Stein, que é um comentador do Martin Heidegger, que é o comentador justamente da coleção Os Pensadores, a coleção Os Pensadores tinha uma série das prelações heideggerianas, tem um texto do Heidegger, cujo título é justamente esse que eu propus na palestra, O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento. E o Ernest Stein, na nota, né, ou seja, a nota do tradutor, antes de apresentar esse texto do Heidegger, ele fala que esse decreto do fim da filosofia foi posto por Nietzsche, esse decreto do fim da filosofia foi posto por Marx, Nietzsche no sentido da morte de Deus como o fim da metafísica, e Marx como a superação do próprio capital. Então, nós teríamos o fim da filosofia. Lembrando que essa ideia e essa concepção do fim da filosofia não é de maneira alguma um desprezo ou um descrédito à atividade da filosofia, mas é uma ressignificação do conceito da filosofia. Então, o fim da filosofia, ele é mais uma proposta de finalidade ou de fim das questões metafísicas do que necessariamente o desaparecimento da metafísica. Inclusive, o outro comentador do Heidegger, né, o Schaden, o Rudin Schaden, ele vai afirmar aqui que as implicações desse fim da metafísica ela é a proposta para um outro pensar, certo? É um novo pensar.
É claro e evidente, nesse sentido, eu concordo tanto com o Heidegger como o Marx, que numa eventual guinada da nossa sociedade que se desenvolveu de 600 anos para cá em torno da ciência, e se porventura atingirmos um outro tipo de sociedade, nós iremos precisar, certo? Redefinir aquilo que nós entendemos como condição humana. Basta nós observarmos, por exemplo, que essa ciência moderna, quando ela se colocou lá no início da modernidade, ela se colocou com um otimismo imprescindível. Você lê a Nova Atlântida de Francis Bacon, e o Francis Bacon, né, visualiza uma ilha, né, salvo engano o nome da ilha Matusalém, Benzalém, desculpem, Benzalém, onde existia tecnologia de eternização do ser humano. Se a ciência atinge esse grau por meio da técnica e o homem se torna eterno, então praticamente todas as investigações e tudo que nós estamos colocando aqui precisaria ser redefinido. Porque aí não existiria mais a condição humana. Nós teríamos uma nova tarefa, né, para definir o ser humano. E aí a autenticidade, para o Heidegger, é a autenticidade a partir do reconhecimento da própria finitude, ou seja, da própria historicidade, do caráter historial do homem que se dá por meio da constatação da morte. Então, o homem é um ser para a morte, um Mitsein, né? Ele é um ser para a morte. E a vida autêntica é reconhecer a morte. Embora Arthur Schopenhauer, que é um dos autores que vai tratar sobre a morte, afirme que a morte do outro nunca é a nossa, então a gente não vai ter a sensibilidade da morte, a gente não vai ter a experimentação da morte a partir do outro, porque a morte é uma individualidade. Dado o fato de que a contemporaneidade, que ainda se sustenta nas premissas metafísicas, definir a ideia de que possivelmente a morte ela não faz parte do nosso contexto, pelo menos naquilo que concerne ao âmbito do nosso inconsciente, embora a gente veja a morte acontecendo, embora a gente veja o nosso adoecimento, a gente, no fundo, não acredita na nossa morte. O Heidegger vai afirmar que esse acreditar na morte é o primeiro passo para a autenticidade do ser. Então, a partir daí surge uma provocação. E aí o tema diz, o fim da filosofia e a tarefa do pensamento no existencialismo. Se a gente toma o texto do Sartre, que é um filósofo existencialista, eu poderia citar aqui Miguel de Unamuno, Karl Jaspers, até mesmo Hans Jonas e a Hannah Arendt, que tem uma visão existencial, tem um caráter existencial. Textos de Simone de Beauvoir, que trata sobre Santo Agostinho, sobre Leibniz, tem características essencialistas que caminham para um existencialismo. Merleau-Ponty, entre outros autores, nós temos, então, esse olhar existencial do ser humano. E o Sartre, claro, é uma conferência, não dá para a gente pensar essa conferência como obra magna de Jean-Paul Sartre, como a eloquência do ego, ou como seria o nada. Mas lá no existencialismo é o humanismo, o Heidegger propõe aquela premissa que, segundo ele, todos os existencialistas aceitam, que é a ideia de que a existência precede a essência. Ou seja, todo movimento historial, todo movimento em que o homem se porta no mundo, ele só é possível porque o homem existe para determinar. E aí, para encerrar aqui as minhas palavras, é mais no sentido de uma provocação, não de afirmação, embora o filósofo seja o construtor dos conceitos, e a ideia é construir o conceito, essa é a proposta do evento, é trabalhar com o diálogo, tentando salvar, uma vez mais, esse fim da filosofia, que, como eu expliquei, é o fim da filosofia, uma finalidade distinta. Eu queria citar aqui brevemente um autor que ele parte da teologia, Marie Blondet, mas também tem uma relação com a própria filosofia existencial.
E o Blondet meio que tentando ainda salvar a metafísica, o Heidegger levantou o problema e eventualmente não resolveu o problema, mas só o fato de se levantar um problema na filosofia é algo plausível, certo? O põe no rol dos grandes pensadores da contemporaneidade. É claro e evidentemente que existe uma série de polêmicas acerca do pensamento de Heidegger, e quem se aventura em estudar o Heidegger tem que se deparar com esse tipo de situação. A despeito disso, eu sugiro a leitura do Zafransky, né, da bibliografia do Heidegger, cujo título é Heidegger, o mestre da Alemanha entre o bem e o mal, para compreender a relação do Heidegger na ambiência alemã, certo? Na ascensão do Terceiro Reich, do nazismo, certo? Mas isso seria um tema para uma outra questão. Eu quero deixar, então, aqui a provocação do Marie Blondet. Blondet trata de baseá-lo na análise do dinamismo humano. Ele está se referindo às questões metafísicas, considerado da sua estrutura essencial. Conforme Blondet, um exame atento e aprofundado da ação conduz logicamente ao reconhecimento de entes metafísicos. Com efeito, a ação está em um perpétuo devir, que é a temporalidade. A gente está em um perpétuo devir, certo? O próprio dinamismo biológico da biosfera, ou como diria Pierre de Chardin, até a própria antroposfera, a própria condição humana, ela é uma condição biológica. Como que se atormentados pela aspiração de um crescimento infinito, ou seja, nós somos constantemente envolvidos por um crescimento infinito, por uma superação do que seja metafísico, por uma superação de uma sociedade, que, claro, é possível dentro das condições materiais. Eu não estou, de maneira alguma, desacreditando desses ideais, até porque isso não seria apto ao filósofo. Mas nós somos, então, dotados desse crescimento infinito. E aí o Blondet vai dizer, somos forçados a querer tornar-nos aquilo que por nós mesmos não podemos nem alcançar nem possuir. Embora a gente possa pensar numa sociedade emancipada, existe algo que a gente não pode possuir. Eu não posso, por exemplo, determinar a mim mesmo que eu serei eterno, porque eu sou biologicamente determinado pelas pulsações da vida. Ou seja, eu sou espécie. É porque tenho a ambição de ser infinitamente que sinto a minha impotência. Então, isso gera impotência. E aí, no âmbito do existencialismo, temas como angústia, temor, tremor, medo e etc., fazem parte dessa fenomenologia existencial, que inclusive é um contraponto às ideias da psicologia que se propõe de maneira terapêutica. Então, essas afecções humanas elas não seriam doenças, mas geram impotência. Eu não me fiz, não posso aquilo que desejo, sou coagido a superar-me. Ora, esse impulso em direção ao infinito, que dilata continuamente a minha ação, é a possibilidade de uma metafísica subjetiva existencialista. Então eu deixo aqui, certo? As minhas palavras, como o Hugo falou, é mais uma apresentação de convite, de gerar o debate, gerar o diálogo, e eu passo então agora a palavra para o organizador do evento, o William Frank. Obrigado, Lucas, por sua fala muito instigante também. Tenho certeza que vamos ter algumas questões aqui, pelo menos eu tenho algumas, mas vou inicialmente privilegiar o chat. A Juliana coloca aqui, boa noite, gostaria de fazer duas perguntas ao Dr. Lucas Omena. Quais são as críticas que o existencialismo faz à filosofia tradicional em relação ao tratamento da questão do ser? Em seguida, ela completa: de que forma a recuperação da questão do ser pelo existencialismo pode ser interpretada como uma tentativa de superar a ontoteologia?
Como isso se relaciona com a crítica à metafísica tradicional? Juliana, primeiramente eu quero agradecer pela pergunta. Era uma pergunta bem pertinente. E se você me permite, eu gostaria de respondê-la. Claro, em seguida eu vou comentar, citando Jean-Paul Sartre no Existencialismo é o Humanismo, que é um texto que eu citei na minha fala, onde o Sartre o escreveu com o intuito de tornar o existencialismo algo didático. Ele reconhece que o existencialismo ele sofre duas críticas. De um lado, a crítica dos marxistas, por acreditar que o existencialismo era uma espécie de filosofia individualista, e, portanto, não estava engajado na luta social e na própria revolução. E, do outro lado, a crítica dos cristãos, de um modo particular, de algumas figuras católicas do seu tempo, em que dizia que o existencialista era uma espécie de indivíduo angustiado que nem sequer era capaz de contemplar o sorriso de uma criança. Tem um trecho, então, no Existencialismo é o Humanismo, que o Sartre diz o seguinte, abre aspas, ao concebermos um Deus criador, identificamo-lo, na maioria das vezes, com um artífice superior. E qualquer que seja a doutrina que considerarmos, que se trate de uma doutrina como a de Descartes ou como a de Leibniz, admitimos sempre que a vontade segue mais ou menos em entendimento, ou no mínimo que o acompanha, e que Deus, quando cria, sabe precisamente o que está criando. Assim, o conceito de homem, no espírito de Deus, é assimilável ao conceito de corta-papel. Lembrando aqui, Joana, que o exemplo do corta-papel que o Sartre ilustra nessa conferência é a ideia de que um corta-papel, que é um instrumento que corta, obviamente, corta papel, para ele existiria uma série de técnicas de instrumentalização, de artífices, e que isso seria uma essência. E o Sartre inverte, ele fala que todos esses artífices que geram corta-papel, isso serve para qualquer outro objeto, só ocorre porque o homem primeiro pensou nesses artífices. Seguindo a leitura do Sartre, no espírito do industrial. E Deus produz o homem segundo determinadas técnicas e em função de determinada concepção, exatamente como o artífice fabrica um corta-papel, segundo uma definição e uma técnica. Desse modo, o homem individual materializa certo conceito que existe na inteligência divina. No século XVIII, o ateísmo dos filósofos elimina a noção de Deus, porém não suprime a ideia de que a essência precede a existência. Ou seja, o Sartre está fazendo uma crítica à modernidade, porque, embora na modernidade surja uma espécie de ateísmo, como ocorre, por exemplo, com o Hobbes se declara ateu, mas considera a religião essencial porque ela traria o espírito coercitivo. Em outras palavras, quando o homem deixasse de acreditar nas leis, ele supostamente deveria acreditar em Deus e temer a Deus. Isso seria essencial para a ordem social. Então, Deus seria somente uma didática. O Pierre Bayle, na modernidade, ele já vai falar em uma sociedade onde as pessoas seriam, de maneira majoritária, ateias, a sociedade dos ateus. Mas o Sartre faz uma crítica que houve uma substituição da ideia de Deus por uma espécie de deísmo. E esse deísmo continua sendo uma visão essencialista e não existencialista. Segue o Sartre, então, aqui com a leitura. Essa é uma ideia que encontramos com frequência, encontramos-la em Diderot, em Voltaire e mesmo em Kant. O homem possui uma natureza humana. Essa natureza humana, que é o conceito humano, pode ser encontrada em todos os homens, o que significa que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal, o homem.
Em Kant resulta de tal universalidade que o homem da selva, o homem da natureza, tal como o burguês, devem encaixar-se na mesma definição, já que possuem as mesmas características básicas. Assim, mais uma vez, a essência do homem precede essa existência histórica que encontramos na natureza. A partir dessa citação de Sartre, a gente vislumbra, então, a crítica em que o pensamento existencial faz ao pensamento moderno. Ou seja, qual é a proposta do existencialismo? Sobretudo o existencialismo sartreano e outros também. O Heidegger também vai ter essa perspectiva, embora o Heidegger não se considerasse existencialista, mas é a ideia de que toda a tradição filosófica ela se determinou, e aí entenda também a tradição filosófica de maneira muito ampla, né? Porque diz respeito a um antropos, a uma antropologia do próprio homem. Ela se colocou sempre do lado da essência. O homem sempre é determinado. Não muito obstante dos textos em que nós temos contato na filosofia, facilmente nos deparamos com o determinismo, ou seja, que a nossa vida ela é uma determinação. Nós não acreditamos que por nós mesmos nós podemos construir a nossa história. É nesse sentido, então, que o existencialismo ele condena a modernidade. E a sua outra pergunta, ela se apresenta ainda mais interessante, porque, ora, se a existência precede a essência, e essa é a primazia do pensamento existencialista, como é que é possível um essencialismo dentro desse mundo que é contemporâneo, como o Hugo colocou agora há pouco, pós-moderno, embora ele afirme que essa pós-modernidade tem um laço com Nietzsche, mas o Nietzsche não seja, de fato, o criador do conceito. O conceito vai aparecer na obra de Jean-François Léopard, que vai dizer que nós vivemos em um contexto onde nós nos recusamos a narrativas longas. Tudo é muito rápido, as transformações sociais e etc. fazem com que a gente não seja capaz de olhar para nós mesmos. Para os existencialistas, então, não existiria mais a natureza humana. Existiria mais uma pré-determinação, porque o homem é o construtor da sua própria história. Pensar no essencialismo e tentar novamente por a questão metafísica é aquilo que eu tentei expor, claro, brevemente, a partir de uma provocação, tentando estabelecer o diálogo do fim da filosofia. O fim da filosofia, né, como eu reiterei há alguns instantes, não diz respeito ao fim de uma ciência chamada filosofia, mas uma proposta de uma tarefa do pensamento. Os autores vão chamar isso de metafísica subjetiva, em que você tem uma essência por conta da realidade fática do ser humano, que é a morte. E a autenticidade humana passa pelo reconhecimento da morte. Então, existe uma tentativa entre os existencialistas de pôr novamente a questão da essência. Entretanto, essa questão da essência ela não pode, de maneira alguma, ser revista como a tradição filosófica fez, certo? Então, realmente seria um outro pensar, seria um outro filosofar, uma outra antropologia. Isso depende, então, de vários fatores. Fatores que implicam questões filosóficas, questões psicológicas e, sobretudo, questões que diz respeito ao próprio desenvolvimento da matéria histórica e da transformação do homem. Porque nós temos 600 anos de cultura burguesa, nós não estamos dissociados desse elemento. Então, diante de uma sociedade emancipada, aí sim poderíamos novamente pôr a questão do ser, já que ela caiu no esquecimento. Certo? Se tiver mais alguma questão, você pode então colocar. Falei aqui de maneira sucinta, sintética, mas fico à disposição. Lucas, eu vou fazer duas questões também aqui. Depois eu volto para o chat, que acredito que tem mais duas aqui para o Hugo, mas antes disso eu faço duas questões para você. E já vou tentar emendar também com duas questões para o Hugo. A primeira, se eu entendi, você afirma que o pensamento do Heidegger,
o Heidegger vai afirmar que a filosofia alcança o seu fim justamente ao realizar o pensamento do ser. Me parece que foi isso. E aí, se foi isso, aí eu pergunto, em que medida essa afirmação reconfigura o papel do filósofo na contemporaneidade? A outra questão é, pensando esse diálogo, né, do Nietzsche e o do Heidegger até certo ponto, existencialistas, até que ponto a reintrodução da questão do ser no existencialismo pode ser vista como uma resposta à crise de sentido na modernidade? Como essa resposta vai reconfigurar o entendimento do niilismo na obra do Heidegger e até mesmo em outros pensadores, se você quiser estender um pouco do existencialismo? Bom, Williams, então, são perguntas que demonstram claramente a complexidade da filosofia existencial, sobretudo no âmbito do pensamento heideggeriano. O Heidegger, ele percebe, então, que para tratar da questão do ser, existe um elemento fundamental da atividade humana, que é precisamente a linguagem. Nós não poderíamos produzir os conceitos, como eu citei lá, o Deleuze, se nós não tivéssemos a linguagem. Então, já que a filosofia chegou ao seu fim, e lembrando que esse não é um fim institucional, não é um fim no sentido de que agora nós não teremos mais filósofos ou que a filosofia vai desaparecer. Não, aqui é um conceito teórico, certo? E como diz um dos prefácios, o prefácio do texto do Heidegger, né, da tradução da editora Vozes, alguns conceitos são conceitos de pensamento, não são traduções, né, são conceitos de pensamento. E a atividade de pensamento ela passa pela linguagem. É por isso que o Heidegger, naquela obra, a prelação, Carta acerca do humanismo, ele vai afirmar que a linguagem é a casa do ser. Então, para alguns comentadores do Heidegger, isso vai ter uma divergência, porque nós estamos trabalhando com um autor que não concluiu o seu opúsculo filosófico. Inclusive, recentemente, o pessoal da Unicamp escreveu um livro chamado Heidegger Urgente, já que ele levantou um problema que é de interesse do pensamento contemporâneo. Então, já que essa filosofia chega ao fim, e esse fim implica necessariamente o fim da metafísica como nós conhecemos na tradição, o que nos resta para nos mantermos, obviamente, enquanto seres humanos, e também não há mais natureza humana, isso já foi rechaçado por Sartre e outros existencialistas, é justamente a ideia de uma hermenêutica filosófica. Ou seja, é a linguagem, então, o grande problema da filosofia. As questões metafísicas, elas podem nos assombrar? Podem, mas elas não são relevantes como foram no passado. Então, a linguagem como casa do ser. O ser se manifesta na linguagem. Eu estou aqui me expressando, você está se expressando. A gente tem um ambiente virtual e nesse ambiente virtual existe um real por trás dele. Existem pessoas com pulsações, com determinações biológicas, fisiológicas, e essas determinações elas só são possíveis se forem ditas pela linguagem. Inclusive, Wittgenstein vai deixar muito claro, daquilo que não se pode falar, cale-se. Né? Então, o caminho seria o caminho para uma filosofia que teria uma reverberação na linguagem, na hermenêutica filosófica, que vai ser um dos temas do pensamento do Heidegger. Ele arrisca essa problemática, certo? A tal ponto que ele suscitou grandes problemas. E talvez um dos grandes estudiosos de Heidegger que tenha sido suscitado pelos problemas heideggerianos foi o Gadamer, quando ele escreveu o livro Verdade e Método,
onde ele tenta aplicar um tipo de metodologia para analisar determinados textos, onde você leva em consideração o intérprete, o autor e o conteúdo. Então, eu acredito, certo? Como eu falei, há divergências, eu acredito que essa é a guinada para se pôr a questão do ser. Essa é a ideia de se pensar o fim da filosofia como objeção, ou melhor, como objetividade do ser, certo? E esse ser só pode se manifestar na linguagem. Não existiria outro meio de manifestação do ser, senão pela linguagem. A linguagem seria, então, a casa do ser, como eu falei lá, citando a prelação, a carta acerca do humanismo. A partir daí, então, como eu falei anteriormente, a gente tem um outro pensar. E a gama dos estudiosos de Heidegger tentam pensar, certo? Tentam estabelecer um tipo de filosofia desse outro pensar que reveja questões interpretativas, das quais, inclusive, o Heidegger não comentou. Como, por exemplo, como é que seria possível um tipo de educação dentro dessa perspectiva existencial de uma metafísica subjetiva a partir do Heidegger. O Heidegger, em um texto, eu estou até aqui com o texto em mãos, que é o texto Introdução à Filosofia, certo? Ele vai afirmar que todo homem é filósofo, porque o homem é o único ente capaz de perguntar ao ser. É claro que eu não estou falando aqui de filósofo no sentido técnico, certo? Dado pela academia. Inclusive, quando o professor, o Alberto, né, o professor Flores, afirma uma antropologia filosófica dada do primeiro homem, dos povos originários, dentro dessa visão ele não estaria completamente é um termo muito, né, muito universal, ele não estaria equivocado, porque toda a tarefa do pensamento implica em um filosofar. Agora, é claro que dentro das estruturas que nós vivemos, a gente reivindica a atividade do filósofo. O professor Hugo se considera filósofo, eu me considero filósofo, isso é uma discussão que aparece, né, no âmbito da filosofia, que não existe filósofo, mas existe professor de filosofia. No sentido que a gente produz conceitos, a gente reflete sobre esses conceitos. Então, de uma maneira mais didática, para falar de didatismo, o que nós temos aqui, a partir do pensamento de Heidegger, é uma ciência da capacidade de problematização dos conceitos, sabe? Quando você toma a leitura de alguns comentadores de Heidegger, como, por exemplo, aqui essa obra, que é uma obra introdutória do Christophe Dumbourg, que é um autor francês, ele vai falar justamente dessa concepção, a ideia da problemática. Essa ideia da problemática, e aí você falou que eu poderia citar outros autores, ela vai aparecer numa gama de autores. E esses autores vão falar que essa interpretação que o Heidegger faz da linguagem, da hermenêutica, ela tem um efeito no mundo ético. E aí ela se torna axiológica. Cito, por exemplo, o Hans Jonas, quando ele escreve o princípio da responsabilidade. Porque, ora, parece que a existência precede a essência, tudo recai sobre o ser humano é totalmente livre, ele é condenado a ser livre, portanto, a liberdade ela é uma espécie de sentença, eu tenho que escolher, eu tenho que decidir, e o Hans Jonas vai colocar o seguinte, ora, se a condição é essa, se eu vivo em meio a essa liberdade total, onde eu construo a minha própria história, isso me traz, e o Sartre já coloca isso me traz o quê? A responsabilidade. Agora, qual é o trunfo da filosofia do Hans Jonas, que inclusive foi um dos alunos do Heidegger, depois rompe com ele por conta da proximidade dele com o nacionalsocialismo. O Hans Jonas vai dizer o seguinte, haja de tal forma que a atuação permita uma autêntica vida humana ou não humana na Terra. Então, nós temos que ter uma espécie de jurisdição dos entes humanos e não humanos, certo? Imagina, então, a virada biológica que aparece na obra de alguns existencialistas. Porque se nós ficarmos
apenas nas reflexões acerca da existência da essência ou existência, e não tornar pedagógico, certo, a atividade do homem na história, o nosso pensamento vai ser inócuo, certo? Então, essa responsabilidade. Veja que é uma modificação do imperativo categórico kantiano, porque o Kant afirmava, haja de tal modo que a tua máxima sirva para ti e para o outro. E Ranjonas vai dizer, haja de tal forma para que seja possível uma autêntica vida na Terra. Então, no campo prático, e aí a gente vai para a axiologia, a gente vai para a política, a gente deve legislar pelos entes existentes e não existentes, humanos e não humanos. E não humanos implica em vegetais, minerais, animais e os humanos que ainda vão vir a existir. Então, se a gente não tem essa reflexão jurídica que emana das discussões do existencialismo, nós cairíamos simplesmente no subterrâneo, seria inócuo, não teria razão de ser a gente pensar esse fim da metafísica em detrimento de uma subjetividade sem a atividade do homem no mundo. Não sei se esclareceu, Williams, mas se você quiser fazer algum acréscimo, eu deixo Esclareceu bastante. Esclareceu bastante. Muito boa resposta. Temos uma pergunta do José Bezerra para o Lucas. E após a resposta, a gente encaminha para a finalização. Tranquilo? Pergunta ao professor Lucas: a pós-modernidade, tanto quanto os pós, não seria uma maneira sorrateira de se escamotear os verdadeiros problemas que afligem a humanidade? Professor Bezerra, um grande abraço. Reconsidere sempre a nossa amizade, embora à distância a gente não tenha se comunicado, mas fico convite quando vier para Arapiraca você me fazer uma visita, dado o fato que você está tão próximo, né, em Igaci. Às vezes eu me deparo com algumas fotos do tempo da FACESTA, né, dos debates, enfim, momentos bons. Eu considero, professor Bezerra, que a pós-modernidade, os autores pós-modernos, sim, de fato, existe uma espécie de camuflagem dos problemas da realidade, porque a condição humana depende, obviamente, do dinamismo político, das políticas públicas, das intervenções dos movimentos sociais. Isso é irredutível e, evidentemente, faz parte do universo acadêmico. É necessário que essas discussões sejam postas, em que, inclusive, a própria academia, o próprio intelectual, tome isso como praxis, né? Como filosofia da praxis, ou seja, a gente só vê o mundo a partir do local que a gente pisa. O próprio Heidegger afirma que o pensamento é geográfico, o pensamento não está na cabeça, não é intelectivo, ele é geográfico, ele ocorre no espaço, do fato que o espaço é temporalidade. O que eu considero da pós-modernidade, dos filósofos pós-modernos, é a probidade de diagnóstico. Dado o fato que o pensamento social, o pensamento crítico, humanístico, filosófico é rechaçado, quando você se depara com algum desses autores pós-modernos, você vislumbra, então, uma espécie de probidade intelectual reflexiva de diagnóstico. Isso eu considero, certo? Como, por exemplo, as leituras que nós fazemos de Jean-François Léopard, do Bauman, do Sloterdijk. Diagnosticar, pensar a sociedade, eu penso ser, sim, louvável. Agora, realmente, eu concordo com você em que nas dimensões reais da nossa vida, né, circunstâncias reais de pessoas reais, esse mundo circunscrito na cultura, na realidade, os índices de pobreza, as pessoas que vivem mergulhadas no senso comum,
e você simplesmente afirmar que tudo é pós-modernidade, que não existe conceitos sólidos, acaba, sim, dificultando o processo de investigação e de intervenção na realidade. Essa seria a minha resposta. Não estou te ouvindo, Williams. Obrigado, professor Lucas Omena. O professor Hugo Brandão realmente estava muito mal desde cedo. Aliás, já faz alguns dias e ele precisou sair antes da gente finalizar, mas cumpriu, acredito que cumpriu bem, mesmo nos limites dele físico, né? Mas cumpriu com a missão. Chegamos ao fim, então, do nosso colóquio Diálogos do Nosso Tempo, Encontros de Filosofia Contemporânea. Esse evento vai se repetir agora em 2025. A gente vai fazer uma outra edição dele. Quero agradecer a todos os palestrantes que passaram por aqui, o professor Alberto Viva Flores, Virgínio Gouveia, Ismael Lima, Henrique Caê, Hugo Brandão e também aqui o doutor Lucas Omena. Quero agradecer também aos participantes e principalmente a vocês que nos acompanharam aqui durante esses 3 dias intensos de discussão e de muito aprendizado e um diálogo entre filosofias e pensamento contemporâneo. Hoje tivemos a honra de encerrar este ciclo de 3 dias com as palestras brilhantes do Dr. Hugo Brandão e do Dr. Lucas Omena. Creio que eles nos desafiaram, né, a repensar conceitos que são fundamentais e a olhar para o futuro da filosofia com novos olhares, com novas perspectivas, com novos questionamentos. Essa era a proposta desse evento e acredito que cumprimos bem. Espero que cada um de vocês tenha encontrado inspiração aqui nesse encontro e agradeço mais uma vez pela presença de todos. Lucas, você gostaria de fazer umas considerações finais e depois das suas considerações finais a gente de fato encerra. Muito obrigado a todos. Tá mudo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, Williams, pela oportunidade do evento, pelos participantes, por aqueles que ficaram aqui até agora, aos colegas que eu conheço, as pessoas que estou conhecendo agora. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, fique à vontade. E eu queria só encerrar as minhas considerações finais fazendo uma citação aqui do Heidegger, onde ele diz o seguinte: nenhuma época soube tanto e de maneira tão diversa a respeito do homem como a atual. Nenhuma época expôs o conhecimento acerca do homem de maneira mais penetrante, nem mais fascinante como a atual. Nenhuma época, até o momento, tem sido capaz de fazer acessível este saber com a rapidez e a facilidade como a atual. E, no entanto, nenhuma época soube menos acerca do que o homem é. Nenhuma época fez com que o homem se tornasse tão problemático como a nossa. E assim eu encerro as minhas palavras. Grato, tchau, pessoal.